ele até pode ter a consciência, ele pode atingir a consciência de que aquele valor é ilícito. Ele faz o quê? Ele cega-se deliberadamente, voluntariamente se cega para isso e transaciona com dinheiro, tá? Então, ele assume o risco de transacionar com dinheiro de origem ilícita, dinheiro sujo, e aí ele estaria a dissimular dinheiro sujo. Entenderam? Então essa teoria, ela serve para quê? Para alcançar aquelas pessoas que assumem o risco de transacionar com dinheiro ilícito. Certa vez, um amigo meu me procurou e falou: Gabriel, eu estou vendendo uma cobertura no Rio de Janeiro, onde os imóveis são inexplicavelmente caríssimos, né? Enfim, uma cobertura por 2 milhões de reais. Um microfone aqui, ó. Vou te falar que no Rio de Janeiro uma cobertura por esse valor não é muita coisa, não. É uma cobertura num lugar bem localizado, aí de uns 100 metros, cento e poucos metros. Enfim. Ele falou assim, apareceu um comprador. Falou, pô, o cara quer pagar tudo em dinheiro vivo? Quem é que anda por aí com dinheiro vivo? Ninguém. Com 2 milhões? E aí eu não conheço o cara, ninguém me indicou, ele viu o anúncio lá no jornal, no Zap Imóveis. Eu quero vender, mas estou preocupado. E depois de amanhã? E se der problema para ele, a polícia vem atrás de mim? Polícia Federal, não é? Quer dizer, então, o que aconteceu foi isso. Opa, peraí que eu puxei aqui o fio do microfone. Aconteceu foi isso, a gente queria pagar 2 milhões à vista, o que se assemelha muito ao caso lá da senhora Campbell. O que ele fez, falei, olha rapaz, não vende. Eu sei que você quer vender, que você quer botar essa grana no bolso para comprar outra, opa, tá maluco o telefone aqui, comprar outro imóvel, mas ó, eu não arriscaria, porque você vai receber 2 milhões, você não vai guardar e esconder debaixo do colchão, você vai depositar e aí você vai ter que justificar a origem para a Receita Federal e a origem você vai dizer que foi uma venda de um imóvel para quem? Você tem que declarar para quem você vendeu. Aí bate lá, puf, o sujeito é indiciado por tráfico de drogas, contrabando, tem 2 processos de descaminho contra ele, enfim. E aí você aceitou dinheiro que você deveria ter investigado qual era. Eu falei, olha só, existe uma coisa chamada óleo eventual, se eu fosse você, porque hoje em dia, amigos, tudo é lavagem, né? Tudo é lavagem. Quer dizer, chegou a um ponto, qualquer coisa é lavagem de dinheiro. Né? Então eu falei, ó, não faz o negócio. E aí realmente ele não fez. Mas seria um caso de aplicação da teoria, tá? Tem um outro caso que chegou no STJ, no Brasil, agora trazendo para o Tribunal Brasileiro. O que chegou no STJ? Qual foi o caso que chegou no STJ? Muito bem. Vocês se lembram que o Banco Central em Fortaleza sofreu um crime de furto há um tempo atrás? Né? Esses robôs aqui são muito chatos, né? Que ficam falando com a gente. Hello, hi, enfim. Muito chatos. Enfim, o Banco Central em Fortaleza, ele foi furtado. Tem até um filme chamado Assalto ao Banco Central. Se eu fosse vocês, eu assistiria esse filme porque é um filmaço, tá? O que aconteceu? Presta atenção que foi esse caso que chegou ao STJ. Eu vou fechar com esse caso. O Banco Central em Fortaleza foi furtado e levaram milhares de centenas de reais na madrugada de manhã de sábado. Ou seja, como se diz por aí, na madrugada de sexta para sábado. Só que não existe madrugada de sexta para sábado. A madrugada é sábado de manhã, né? Só que sábado de manhã pode ser de meia-noite às 10, às 7, às 6, às 8, enfim. Como também não existe meia-noite de hoje. Vou te ligar hoje meia-noite. Não existe meia-noite de hoje, né? Meia-noite já é amanhã. Então, hoje vai até às 11h59. Meia-noite já é amanhã. Mas, enfim, naquela manhãzinha, na madrugada de sábado, o Banco Central foi furtado. E aí, às 10 da manhã daquele sábado,
Tudo que eu vou falar está no processo, é público, não é segredo, não estou violando sigilo funcional, não estou sendo antiético, nada, tudo público. Tinha uma agência de automóveis chamada Brilhe Car, brilhe de brilhar, Brilhe Car. Muito bem. Naquele sábado, 10 da manhã, 3 ou 4 pessoas foram até a Brilhe Car e compraram 3 ou 4 automóveis de luxo importados. De carro gastaram 950 mil, mais ou menos. Mas não dá para R$1 milhão, né? Enfim. Compraram aí cerca de R$1 milhão e pagaram em dinheiro com notas de 50. Aí você, Gabriel, porra. Foi dinheiro do Banco Central furtado. Furtaram de madrugada, 10 da manhã. Os caras sabiam que aquele dinheiro era produto do furto. E foram denunciados pelo artigo 1º, parágrafo 2º, atenção, parágrafo 2º, inciso 1 da lei, que diz assim: incorre na mesma pena quem utiliza na atividade econômica ou financeira bens, direitos ou valores provenientes de infração penal. Muito bem. E aí, no STJ, eles foram absolvidos. Por quê? Antes de 2012, qual era a redação legal? Era assim, presta atenção na redação. Incorre na pena quem utiliza na atividade econômica ou financeira bens, direitos ou valores que sabe serem provenientes de qualquer dos crimes antecedentes deste artigo. Valores que sabe serem provenientes. Que sabe. Se ele dizia que sabe serem provenientes, só se admitia ali o dolo direto de 1º grau. Não se admitia o dolo eventual. Então disse o STJ, o fato foi praticado antes da alteração em 2012. Presta atenção. Presta atenção. Você se propõe a estudar comigo, ao invés de você ouvir, fica perguntando, não respondo sua pergunta e você não aprende o que eu estou falando. Estamos aqui à toa. Não é? Eu falo isso, não me entenda mal, porque eu quero que você estude, quero que você isso caia em prova, quero que você aprenda. Não é? Então vamos lá. Então vejam lá. Aí disse STJ, naquele tempo, antes de 2012, o tipo não admitiu o dolo eventual, porque dizia que sabe serem provenientes. Só se admitiu dolo direto. E os donos da Brilhe Car não agiram com dolo direto. Por quê? Porque a compra foi feita às 10 da manhã de sábado. E os jornais, a mídia televisionada, escrita, rádio, enfim, a mídia só divulgou o furto ao Banco Central quando foi meio-dia. Então, como é que eles tinham como saber? Tudo bem que é estranho vender 4 carros de luxo com dinheiro vivo. Mas como é que se prova que eles tinham como saber que o dinheiro era proveniente do furto ao Banco Central, se a própria mídia só noticiou o furto meio-dia e a venda foi 10 da manhã? Não é? Eles até podem, disse o STJ, eles até podem ter agido com dolo eventual. E a teoria da segredo deliberada pode ser aplicada, tá? Só que o tipo penal pelo qual foram denunciados não admite dolo eventual. Por quê? Porque diz que sabe serem provenientes. Então, não é porque não pode aplicar a teoria. O STJ disse, a teoria pode ser aplicada sim, eles até podem ter agido com dolo eventual, mas o tipo penal deles não admite o dolo eventual. Não admitia na época quando o crime foi praticado. Hoje admite. Porque hoje fala valores, bens, direitos ou valores provenientes de infração penal. Não fala que sabe serem provenientes. Então, hoje admite dolo eventual. Se hoje admite dolo eventual e antes não admitia, a alteração é mais prejudicial. Então, tempus regit actum, ela não retroage. Eu aplico a lei, a redação legal que estava em vigor quando a conduta foi praticada. E naquela época, o tipo não admite dolo eventual. Tá bem? Então, nesse caso, o STJ não aplicou a teoria. Disse que pode ser aplicada assim, reconheceu sua aplicabilidade, mas nesse caso não aplicou por conta dessa questão do dolo eventual. Tudo bem, senhores? Muito bem.
Artigo 1º, parágrafo 2º, inciso 1 da Lei de Lavagem. Tá bem? E aqui o nosso tempo esgotou. Muito obrigado pela companhia de vocês. Lembrando que hoje, só hoje, meu livro está com 30% de desconto no site da editora Juspodium, mais frete grátis. Diga, pergunte. Pois não, pergunte. Qual a sua pergunta? Na madrugada de ontem para hoje? Vamos lá. E na elementar deve presumir. Mas não tem deve presumir, tem? Na elementar? Da lavagem não, não tem isso na lavagem, deve presumir. Não é? Onde você viu deve presumir? Opa, você está aí? Onde você viu o elemento deve presumir? Em qual artigo da lei? Ah, receptação. Ah, achei que fosse na lavagem. Na receptação, a doutrina, em sua maioria, ela diz que o parágrafo 3º é a receptação culposa. Eu discordo, mas ali denota culpa, não é dolo eventual, tá? A quem compete provar dolo eventual? A quem alega. Se a acusação denuncia a pessoa por lavagem e diz que agiu com dolo eventual, ele tem que provar. Tá legal? Meu amigo, de nada, espero ter esclarecido. Pessoal, obrigado pela presença. Agora eu vou encerrar o nosso periscope de hoje. A vocês um abraço, até o próximo encontro e tchau.